O livro de Eclesiastes nos mostra a importância da sabedoria na vida do homem, assim como o tempo e o acaso afetam a todos. Esse é o estudo de número 824 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo aqui do nosso canal e que o nosso Senhor Jesus te abençoe. Veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. O acaso que a Bíblia nos mostra não é no sentido de ter sorte, mas é no sentido de oportunidades. Vamos ao nosso tema. O tempo e o acaso afetam a todos. Nosso texto base está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, verso 11. Eu vou ler o começo do verso 11 e o final, que diz: observei ainda e notei que debaixo do sol o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. O dicionário define acaso como sem causa, uma ocorrência, um acontecimento casual, incerto ou imprevisível, uma casualidade, uma eventualidade. Por acaso pode significar de maneira casual ou acidental, mas também pode significar uma sequência de eventos cuja origem não depende da vontade. E nós vemos que o autor do livro de Eclesiastes nos traz uma reflexão muito preciosa, uma reflexão muito valiosa, porque nem tudo acontece como queremos, ou nunca se esqueça, porque todas as coisas estão no controle de Deus. Daniel capítulo 4, verso 35 diz: todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, porque ages assim. É o rei Nabucodonosor que está ensinando que, independente de quem somos, do que temos e do que fazemos, nada somos diante de Deus, porque Deus é soberano e tudo, olha que interessante, tudo está no controle dele. O rei Nabucodonosor, ele louvou a Deus, ele reconheceu a soberania de Deus, mas após ele ter vivido 7 anos como um animal, porque mesmo sendo advertido por Deus, Deus mostrando a misericórdia dele para com Nabucodonosor, mas ele desprezou a advertência de Deus e sofreu o juízo. Daniel capítulo 4, verso 33 diz assim: na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Nabucodonosor, ele não tinha dado credibilidade ao aviso de Deus, e aquele rei da Babilônia, tido como o supremo rei, ele pastou como um animal, mas ele reconheceu que todas as coisas estão no controle de Deus, ele reconheceu a soberania de Deus. E o rei Salomão nos ensina que nada consegue se opor à vontade do Senhor. Provérbios capítulo 1, verso 30 diz: não há inteligência alguma
nem conhecimento algum, nem estratégia alguma que consiga opor-se à vontade do Senhor. Que tremenda a gente entender. Por isso que o nosso texto base fala: o tempo e o acaso afetam a todos. Por isso que Eclesiastes 9:11 diz e afirma que afetam a todos indistintamente. Deus não faz acepção de pessoas, e nós vamos aprender no nosso versículo base, o versículo anterior a ele, o autor de Eclesiastes, que é possivelmente Salomão, nos mostrando que devemos fazer o que compete a nós, ou seja, devemos fazer a nossa parte, mas nem sempre o resultado final será do jeito que esperamos, do jeito que nós desejamos. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz assim: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para a sepultura para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. Faça o que puder fazer aqui. O autor de Eclesiastes, ele está nos mostrando no nosso texto base que nem tudo depende do nosso esforço, e ele nos dá exemplo de 5 classes de pessoas que não alcançaram os seus propósitos. Eclesiastes 9:11, nós vamos ver o versículo inteiro que diz assim: observei ainda e notei que debaixo do sol os velozes nem sempre vencem a corrida, os mais fortes nem sempre triunfam nas batalhas, os sábios nem sempre têm com que se alimentar, nem a fortuna acompanha sempre os prudentes, nem os bem instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e honra, pois o tempo e o acaso afetam a todos indistintamente. Vamos lembrar primeiro que ele fala dos velozes ou os mais rápidos, nem sempre vencem a corrida. A Bíblia nos dá exemplo de um homem ligeiro. Esse homem, ele alcançou o inimigo dele, mas algo inesperado aconteceu. Vamos ver? Segundo Samuel, capítulo 2, verso 18 ao verso 19. E estava ali os 3 filhos de Zeruia, Joabe, Abisai e Azael. E Azael era ligeiro de pés, como as gazelas do campo, porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás e caiu ali e morreu naquele mesmo lugar. Azael, a Bíblia mostra que ele era um homem ligeiro dos pés, e ele estava numa guerra, ele estava perseguindo justamente Abner, um homem que era muito importante no exército do rei Saul. O rei Saul já estava morto, e Azael, ele era um dos homens valentes de Davi, ele era ligeiro, e Abner, ele era o capitão do exército de Saul. Abner estava servindo o filho de Saul, Isbosete. Azael, ele era um dos valentes de Davi, e Abner, ele era capitão do exército de Saul. Os filisteus já haviam matado a Saul, e Davi já era rei lá em Judá, mas em compensação, o filho de Saul, chamado Isbosete, estava reinando sobre o resto de Israel. E olha, era uma guerra entre os homens de Saul contra os homens de Davi. E Azael, quando ele alcançou o capitão da guarda de Saul, quando ele alcançou Abner, Abner o feriu e Azael morreu. Era para Azael ser o vencedor, ter matado a Abner. O apóstolo Paulo, ele fala que nós estamos numa corrida cristã.
e muitos não conseguem chegar até o final. O apóstolo Paulo, ele nos chama a atenção justamente para nós entendermos que nós precisamos ter firmeza. Não devemos fazer igual aos irmãos da Galácia que não tiveram firmeza, estavam sendo enganados e estavam se afastando da verdade do Evangelho. Gálatas capítulo 5, verso 7, o verso 8, corrieis bem. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem vos convenceu a agir assim? Não procede daquele que vos chama. Os irmãos da Galácia, eles estavam saindo da verdade do Evangelho, e Paulo fala justamente isso: corrieis bem, porque nós estamos numa corrida cristã, só que todos podem chegar, todos podem ser vencedores se continuarem firmes. O primeiro foram os velozes, que nem sempre vencem a corrida. O segundo, olha o que ele está falando, que os mais fortes nem sempre triunfam. Provérbios capítulo 21, verso 31 diz assim: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente Yahvé, o Senhor, é quem dá a vitória. A Bíblia nos mostra muitos exemplos de exércitos poderosos, exércitos que se uniam entre si e iam batalhar contra Judá, e eles eram derrotados. Vamos nos lembrar, por exemplo, de um homem com seu escudeiro que venceu uma batalha. Este era Jonatas e o escudeiro dele, Jonatas, o filho de Saul. 1 Samuel capítulo 14, verso 6. Jonatas ordenou ao seu escudeiro: vamos, avançaremos até o lugar onde estão aqueles incircuncisos, falando dos filisteus. Talvez o Senhor faça alguma coisa por nós, porquanto não existe nada que possa impedir a vontade de Yahvé de nos dar a vitória, quer sejamos muitos ou poucos. Jonatas sabia que Deus é todo poderoso e Deus podia dar vitória para eles, e Deus deu a vitória. Vamos nos lembrar de um valente de Davi chamado Samá, segundo Samuel capítulo 23, verso 12. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu e feriu os filisteus, e o Senhor efetuou um grande livramento. Esses versículos nos mostram como realmente nem sempre os mais fortes, os mais preparados, eles triunfam, porque Deus pode agir e pode mudar a situação. O terceiro exemplo, a terceira classe de pessoas que diz são os sábios, que nem sempre têm com o que se alimentar. Olha que interessante, os sábios nem sempre têm pão para comer. Muitas vezes teve fome lá em Israel, como juízo de Deus contra aquele povo. Vamos nos lembrar de 1 Reis capítulo 8, verso 37 ao verso 39, quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de searas, ferrugem, gafanhotos ou pulgão, quando seu inimigo o cercar na terra das suas portas, ou houver alguma praga ou doença, toda oração, toda a súplica que qualquer homem de todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as suas mãos para esta casa, ouve tu então nos céus, assento da tua habitação, e perdoa, e age, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, e segundo vires o seu coração, porque só tu conheces o coração de todos os filhos dos homens. Quando nós vemos que os sábios nem sempre têm pão, nós podemos olhar justamente para esta oração que o rei Salomão fez, e o rei Salomão pede ao Senhor, quando o Senhor estiver julgando esta terra, e uma das coisas que o Senhor usa é a fome. Então nisso nós podemos entender também
que os sábios nem sempre terão pão, porque muitos sábios existiam em Israel e eles também passavam fome juntamente com todos os outros. Quantas vezes os exércitos eles cercavam as cidades e não podia nem entrar e nem sair, e eles passavam muita fome. Então, realmente, diante de um imprevisto ou diante de uma providência de Deus ou de um juízo de Deus, a fome vinha e muitos não tinham com que se alimentar. A quarta classe de pessoas é que nem a fortuna acompanha sempre os prudentes. Nós podemos citar os exemplos das invasões dos inimigos de Israel, onde foram levados ao cativeiro babilônico, ao cativeiro da Síria, e quantas pessoas que eram prudentes, que perderam tudo, que ficou tudo para trás. Então nem sempre a fortuna acompanha sempre pessoas prudentes. E vamos ver a quinta classe, que fala que nem os bens instruídos e inteligentes têm garantia de prestígio e de honra. Quando eu vi esse tipo de classe, logo eu me lembrei do conselho de Aitofel. A Bíblia fala que o conselho de Aitofel era valiosíssimo lá em Israel, embora fosse um conselho certeiro. Certa vez, Aitofel ele se uniu a Absalão e Aitofel virou conselheiro de Absalão, mas o objetivo do conselho de Aitofel estava na contramão do desejo de Deus para a vida de Davi, porque Aitofel queria ver Davi morto e ele deu um conselho e ele não foi ouvido. Segundo Samuel capítulo 17, o verso 14, que diz: então disse Absalão e todos os homens de Israel: melhor é o conselho de Uzai o Arquita do que o conselho de Aitofel, porém assim o Senhor o ordenara para aniquilar. Olha o que a Bíblia fala: o bom conselho de Aitofel, para que o Senhor trouxesse o mal sobre Absalão. Quando Aitofel viu que o conselho dele não foi seguido, que ele não foi honrado, ele se sentiu desprezado, e aquele homem, um homem sábio, um homem inteligente, um homem instruído, sabe o que ele fez? Ele se enforcou. Como nós vemos que o pregador, no versículo 11, mostra: você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, você não tem nada. Você pode ser tudo que você quiser, você pode correr atrás do vento, mas se o Senhor determinar um algo inesperado, um de repente na tua vida, de nada adiantou o teu esforço. E no versículo 12, o pregador, ou seja, o autor do livro de Eclesiastes, que para nós é Salomão, ele mostra que a questão do tempo e dos imprevistos é real. Eclesiastes capítulo 9, verso 12, que diz: afinal, o ser humano não conhece a sua hora, como os peixes são apanhados de surpresa na rede mortal, e os passarinhos são pegos nas armadilhas escondidas, assim também os homens são tomados pelas épocas difíceis que lhes sobrevêm de repente. Os de repentes de Deus, ninguém impede o agir de Deus. E o autor de Eclesiastes afirma que o tempo e o acaso afetam a todos. Pode ser o mais rico ou o mais pobre, o mais sábio ou o mais tolo, pode ser o mais veloz, mas também pode ser o mais lento. Deus, ele não faz acepção de ninguém. Eclesiastes capítulo 7, o verso 13 e o verso 14 fala assim: observa toda a obra de Deus, quem poderá endireitar o que ele curvou em tempo de paz e alegria? Sê feliz e aproveita os bens. Quando os maus dias chegarem, reflete: Deus fez tanto um quanto o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Quando nós vemos sobre dias maus, são dias de adversidades, dias de sofrimentos, dias de doenças, dias de lutos.
São dias que nós não desejamos passar, mas nós passamos. E Jó, ele advertiu a esposa dele. Jó disse a ela que Deus lhes deu dias bons, fartura, prosperidade e bênçãos, mas também os infortúnios também vinham de Deus. Jó capítulo 2, verso 10. No entanto, ele lhe afirmou: mulher, tu falas como uma louca, porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Jó, ele sabia que Deus era soberano, que Deus é soberano, que Deus pode todas as coisas, que podemos passar por dias maus, mas também podemos passar por dias bons, porque o Senhor, Ele pode todas as coisas, e nenhum dos pensamentos de Deus, dos desígnios de Deus, são frustrados. E Jó, ele conclui sobre isso. E Salomão, ele ensina que ninguém conhece o futuro. Eclesiastes capítulo 8, verso 7. Considerando que ninguém conhece o futuro, quem poderá dizer o que vai acontecer? Quantas vezes nós até achamos, nós fazemos previsões achando que vai acontecer, mas tudo o que acontece só acontece na permissão de Deus. Somente Deus é soberano, somente Deus é onisciente, somente Ele sabe de todas as coisas. 1 João capítulo 3, verso 20. Pois, se o coração nos condena, Deus é maior que nosso coração, Ele é conhecedor de tudo. Tem outra versão que fala: maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Realmente, Deus conhece cada célula do nosso organismo. Deus, Ele conhece cada estrela no céu, e Deus a chama pelo nome, porque Deus é soberano, e tudo, absolutamente tudo está diante de Deus. Hebreus capítulo 4, verso 13, o autor de Hebreus diz: e não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus, absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar contas. Nós até podemos nos enganar, mas Deus não se engana. Deus, Ele é sábio, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é reto. Se a gente vê muitos estudiosos da Bíblia, eles estão considerando o acaso não como sorte, mas como a oportunidade dada por Deus para que possamos fazer diferente, para que possamos refletir, nos arrepender, porque para agradar a Deus não podemos andar segundo os nossos desígnios, segundo os nossos propósitos. Nós temos que saber que o acaso não vem como o dicionário está definindo como sorte, mas sim como oportunidades de Deus aos homens. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Em todos os momentos, em cada estação, as fases da nossa vida que vivemos, nós devemos usar a sabedoria, nós devemos entender que Deus está no controle de todas as coisas, e devemos pedir para Deus nos dar graça, nos dar sabedoria para entendermos a vida, o momento e a estação que estamos vivendo. Efésios capítulo 5, do verso 15 ao verso 17 diz: portanto, estais atentos para que o vosso procedimento não seja semelhante aos insensatos, mas andai em sabedoria, aproveitando bem cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender
qual é a vontade do Senhor. Eu vou começar a concluir. Nós precisamos estar buscando a sabedoria, precisamos estar entendendo que o Senhor, Ele está no controle de todas as coisas e que o Senhor, Ele nos ajuda a passarmos por todas as coisas. O Senhor, Ele nos fala, se você passa pela água, você não vai submergir. Se você passa pelo fogo, Ele não vai te queimar, a chama não arderá em ti. Mas sabe de uma coisa, que o Senhor, Ele passa contigo em todos os momentos. Eu vou concluir com Romanos, capítulo 9, verso 16. Assim, claro está que isto não depende da vontade, tampouco do esforço do ser humano, mas da maneira como Deus focaliza a sua misericórdia. Que nós possamos buscar no Senhor a graça, a bondade e a misericórdia dele, e que nós possamos em todos os momentos da nossa vida sermos gratos a ele e entendermos que tudo pode acontecer, tanto o bem como o mal, mas tudo na permissão de Deus para nos ajudar, para nos dar essa oportunidade de nos rendermos totalmente e sermos dependentes dele. Se você gostou desse estudo, se esse estudo edificou a tua vida, faça os seus comentários, dá o seu like e compartilhe o estudo na rede social. Que o Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.